Hoje, nesse vídeo, vamos falar do Banco Infinito, aqui nos Estados Unidos conhecido como Infinite Banking. E essa ferramenta poderosíssima para aumentar os nossos ganhos e garantir que a gente consiga ter renda sem pagar imposto de renda. Não é fantástico? Então, eu vou te explicar um pouquinho como funciona. Essa ferramenta funciona em produtos como o IUL, que é um plano indexado, e o Indexed Universal Life, atrelado a um seguro de vida universal. E eu vou explicar aqui exatamente como funciona através de um exemplo. Vou dividir aqui minha tela com vocês para vocês verem um pouquinho de como isso funciona. Então vamos aqui, ó. Nesta planilha aqui a gente tem um exemplo de um cliente, tá? Um cliente com a idade de 44 anos, em que no primeiro ano colocou 500 mil dólares neste plano indexado. Camila, preciso colocar isso tudo de dinheiro de uma vez só? Não, tá? A gente consegue fazer isso de outras formas. Depende se você mora no Brasil, se você mora nos Estados Unidos, se o pagamento é anual, se o pagamento é mensal. Isso tudo varia muito de casa a casa e aí a gente tem que tratar individualmente. Tá? Isso é apenas um exemplo. Então, aqui, ó, o valor acumulado dentro da apólice, esse é o valor que está dentro da sua conta, e esse aqui é o valor que você consegue sacar na conta, cash surrender. E aqui o death benefit, o que isso significa? Essa é a parte do seguro de vida, tá? Então, vamos entender isso aqui bem direitinho. Este cliente de 44 anos, ao colocar este valor, gerou um seguro de 1.400.000 dólares. O que isso significa? Se ele morrer amanhã, a família dele recebe 1.400.000 dólares, ok? E esse dinheiro veio acumulando aqui internamente. Este produto funciona muito parecido como uma previdência privada do Brasil. Por que isso? Porque os primeiros anos, aí ele tem uma penalidade. O valor que você tem lá dentro, aqui, ó, por exemplo, no 12º ano ele tem 974 mil, mas se ele for sacar todo o dinheiro, ele vai ter 971. Existe uma penalidade ali de 3 mil dólares nesse ano aqui do 12º. A partir do 13º é o mesmo valor. Ele não tem mais penalidade nenhuma. Isso também varia, tá? De cliente para cliente, de aporte, isso aqui é uma média, tá? Varia entre o 10º e o 13º ano, ok? Então vamos lá. Esse dinheiro que está acumulado aqui está rendendo e está gerando juros. Como que é o rendimento deste produto? Ele tem um piso e um teto. O que que isso significa? Ele é atrelado, por isso que ele chama plano indexado, ele é indexado em um índice, e nesse caso aqui ao SP 500, que é a Bolsa Americana, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você vai estar atrelado a essa bolsa, tá? Mas você não tem risco de perda. O que que isso significa? Olhou para a bolsa deu menos 10% no último ano, é de 12 meses, últimos 12 meses. Quanto que você vai perder desses menos 10%? Nada, você fica no 0 a 0. E quanto que você vai ganhar? Ele vai de 0 até 9%, tá? Este 9% é o teto, então qualquer coisa entre 0 e 9 é o que você ganha. Então se a bolsa deu 13%, você vai ganhar 9%. A gente chama, né, essa média histórica entre 0 e 9, que é o que fica o produto de 7%, que é a média histórica dos últimos 20 anos. Então, sempre que eu disser aqui o rendimento de 7%, na verdade, é uma média, tá? Pode ter ano que seja 0, pode ter ano que seja 9, pode ter ano que seja 8, 3, 5, enfim, entre 0 e 9 pode variar, ok? Então, vamos considerar o 7%, que é a média histórica aí dos últimos 10, 20 anos. Então, vamos lá. O que que isso significa? Esse dinheiro aqui dentro, ele vai render o 7%, ele vai tirar o custo do seguro, vai render o 7%, tirar o custo do seguro, render o 7%, tirar o custo do seguro. E aí ele vai crescendo aqui, tá? Sucessivamente. Só que a estratégia do Banco Infinito, ela começa aqui, ó. Aos 61 anos de idade, esse cliente quis retirar 100 mil dólares por ano. Isso aqui tá tudo anual. 100 mil dólares por ano. Se o dólar considerado aí a 6, vai dar mais ou menos uns 50 mil reais por mês. Tá bom? Então, esse cliente tirou. Só que ele tirou isso em forma de empréstimo, ele não sacou. Então, ele tem lá dentro 1.358.000 e ele está sacando 100 mil em forma de empréstimo. Então, o dinheiro acumulado dele continua aumentando. Por quê? A seguradora não tira do dinheiro dele ali. A seguradora dá do dinheiro da seguradora e ela usa o dinheiro dele como garantia para o pagamento deste empréstimo. Essa é toda a mágica. Por que mágica, Camila? Porque o empréstimo geralmente tem um custo menor do que essa média de 7% ao ano. Então, hoje, esse empréstimo está em torno de 5,5%. Então, além de você pegar dinheiro emprestado do seu próprio dinheiro, você vira o seu próprio banco, você ainda recebe 1,5% de juros, que é ali entre o
5,5 e o 7, 1,5 que sobrou ali. Então, isso é fantástico, né? Então, vamos lá. O que que isso significa na prática? Você pegou, rendeu o seu dinheiro aqui, então de 1.358 passou para 1.455 e foi, tirou o custo do seguro e assim foi sucessivamente. Porém, aqui você está vendo que o valor disponível para você sacar é menor. Por quê? Porque você sacou os 100 mil de saque de empréstimo, né? E você ainda tem que pagar os juros sobre esse empréstimo. E aí esse dinheiro vai diminuindo. Então, o que que isso significa? Que você tem aqui, ó, com 63 anos, depois de pegar 300 mil, você vai ter na sua conta 1.670. Mas se você pagar o empréstimo e quiser sacar o restante, você vai conseguir sacar 1.332, tá? Então você aqui, ó, começou com 1.358, sacou 300 mil e na verdade diminuiu aqui apenas 26 mil, né, do seu dinheiro que você tinha disponível. Por quê? É só os juros e o seu dinheiro ainda está rendendo lá dentro, você ainda tem o rendimento em cima do valor inteiro. E aí chega uma hora que esse jogo vira, e aí que é o pulo do gato. Então você vai ver aqui, ó. Então, o cash velho está diminuindo, porque você está pegando 100 mil, está pegando 100 mil. Aqui, ó, aos 72 anos, esse cliente, o valor começa a subir novamente, aos 71, na verdade, aqui, né? Então, o que que aos 71 significa? Que depois dele pegar 11 anos, não foi 10, né? Começou com 61, 10 anos de 100 mil, ou seja, ele tirou 1 milhão, ele teria na conta dele, se ele não tivesse sacado nada, ele teria 2.891, que é o que tem lá dentro hoje. Ele está usando como garantia, está lá na conta dele, está rendendo. E ele, se ele for sacar o dinheiro, então ele vai pagar a dívida que ele pegou. Então ele pegou 1 milhão, vai pagar aqui 1,5 milhão de dívida, né? É, ainda vai sobrar 1.304. Então ele tá pegando esses anos todos e ele tá diminuindo pouquíssimo. E aqui ele começa a subir. O que que isso significa? O 7% de rendimento, 7%, tá, gente? Lembra daquela média. Sobre os 3 milhões aqui, ó, é 210 mil. Este 210 mil é maior do que os juros que ele está pagando sobre o valor que ele pegou de empréstimo. Ou seja, o valor volta a subir. Por quê? Porque mesmo pagando a dívida, ainda está sobrando mais, o dinheiro dele está rendendo mais. E isso vai virando uma bola, o seu dinheiro vira infinito. Então, vira um banco infinito. E aqui você, quando você saca como forma de empréstimo, isso não é rentabilidade, você está fazendo um empréstimo junto à seguradora. Então, você não paga imposto sobre isso. Como que você paga imposto de um negócio que você está pagando juros? Não existe, não tem ganho de capital aí. Você não está tendo um ganho nenhum. Então, você não está pagando esse imposto, você vai declarar como um empréstimo. Apenas quando você, depois de pegar todo esse empréstimo, pagar os juros, você vai ter lá, coloquei 500 mil, recebi 30 anos de 100 mil até os 90 anos, então você recebeu ali 3 milhões de dólares, colocou 500 mil, recebeu 3 milhões, ainda tem disponível lá 2 milhões e 100. Se você quiser sacar esses 2 milhões e 100, sacar sim, se é através do empréstimo, aí você vai, na verdade você vai ter 10 milhões lá dentro, né? Mas depois que você pagar todos os juros e tudo que você pegou e os juros, você vai sobrar 2 milhões. Aí sim, quando você sacar esses 2 milhões, é como se você tivesse quitado a dívida e você vai ter um ganho de capital dos 500 mil que você colocou, você vai ter 2 milhões, então de 1,5 milhão ali para você pagar o imposto, tá? Se você quiser fazer este saque, você pode continuar pegando como empréstimo até uma hora que esse dinheiro aqui vire zero. Então, se você pegar mais 2 milhões aqui emprestado, o banco vai falar, pô, você tem 10 milhões, mas você está me devendo 10 milhões, eu vou cancelar a sua apólice. E aí, o dinheiro que você tem lá dentro ficou de garantia. Então, você usou todo aquele dinheiro sem precisar pagar impostos. Gente, isso é fantástico. Isso é uma ferramenta de planejamento, de aposentadoria, de transferência de patrimônio incrível. Incrível. Porque você não paga imposto sobre o rendimento, você usa do produto e o seu dinheiro começa a crescer mais do que os juros que está pagando de empréstimo. Então, seu dinheiro começa a crescer, mesmo você utilizando o dinheiro, tirando o dinheiro de lá. Então, isso é bem interessante. E a parte do seguro, por que que a gente tem esse seguro? Essa ferramenta existe apenas dentro de planos indexados, de apólice de seguro de planos indexados. Então, o que que acontece? Se você vier a falecer nesse meio do caminho, a sua família recebe este valor aqui, desta coluna, em, ahn, em forma de seguro de vida, que é tax-free também. Então, é mais uma forma de você receber, de você não, de você passar o dinheiro, né, que você não vai receber se você falecer, em forma de, sem precisar pagar imposto, sem precisar ir para inventário, sem precisar ficar preso de dinheiro, nada.
tá? E esse de valor aqui, ele vai aumentando, né? Aqui a gente começou com 1.400.000, esse valor foi aumentando junto com o quê? O valor que você tem lá dentro. Quando você começa a ter muito dinheiro lá dentro, ele tem que aumentar o seu seguro. Por quê? Se você vem a falecer, o valor que vai ser pago para sua família é o valor do seguro e não o valor que tem lá dentro. Então, você precisa que esse valor seja maior do que o valor que você tem lá dentro, para sua família não ter prejuízo, tá? Porque senão aqui você, por exemplo, aqui você tivesse ainda 1.400.000 de seguro, se você falecesse, você tinha ali 1.600.000 de dinheiro e aí sua família receberia apenas 1.400.000, tá? Então, para isso não acontecer, vai aumentando o seguro automaticamente. Meu nome é Camila Bahia, agente financeira licenciada aqui nos Estados Unidos, e o objetivo deste canal é te passar todas as informações para que você tome as melhores decisões financeiras da sua vida e seu dinheiro cresça cada vez mais com proteção. Então, use e abuse dessa ferramenta que é sensacional, uma ferramenta poderosíssima para você crescer o seu patrimônio de forma segura. E, claro, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo dessa ferramenta.